aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o reconhecessem. Vou ler novamente o versículo 15 e o versículo 16. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas, olha só o versículo 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o reconhecessem. Quando eu olho essa passagem, toda vez quando eu leio, o meu coração se quebranta. Porque eu imagino a gente nessa situação. Eu vejo cada um de nós nessa situação. Eles estavam tão pertinho de Jesus e nem imaginavam, né? Quem não conhece ainda essa passagem, depois faz essa leitura, tá? Esse acontecimento são os 2 discípulos a caminho de Emaús, logo após a ressurreição de Jesus, logo após todos esses acontecimentos. E percebam que esses 2 discípulos eram pessoas que andavam com Jesus, sentaram com Ele, comeram com Ele, aprenderam com Ele, ouviram Ele, sentiram Ele. Eles sabiam exatamente como era estar fisicamente do ladinho de Jesus. E depois de todos esses fatos, de todos esses acontecimentos, depois da ressurreição, que Ele sumiu, não apareceu, ficaram entristecidos e passaram a desacreditar. Ou a não entender, né, o que estava acontecendo mediante toda aquela situação. E o que aconteceu? Os olhos deles se fecharam. O que não é muito diferente da gente que hoje está aqui. Muitos de nós também estamos com os nossos olhos fechados. Ao invés da gente olhar para Ele, a gente olha para as circunstâncias em nossa volta, a tudo que está acontecendo. Eles poderiam muito bem lembrar de tudo que eles viveram com Jesus. Era tão bom quando a gente estava na presença do Senhor. Aí Ele disse que no 3º dia Ele vai ressuscitar. Mas aí eles viram que nada, cadê Jesus? Mas na frente vocês podem ver depois, que lá no versículo 21, quando Jesus, sem antes eles reconhecerem que era Jesus, eles falavam no versículo 21, nós esperávamos que fosse Ele o que remisse Israel. Mas agora com tudo isso, e já é o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Ou seja, Ele disse que ia voltar no 3º dia, até agora nada. E é o que acontece com a gente passa a desacreditar também. A gente não olha para Ele, a gente não lembra do que Ele já fez até hoje nas nossas vidas. E a gente passa a entristecer, passa a duvidar. Irmãos, eu peço tanto a Deus para que os meus olhos se abram para ver a glória dEle. Olha só, eles estavam do ladinho de Jesus, do lado dEle. Quando de repente, no partir do pão, mais na frente, quando vocês forem ler, né? Sempre quando Jesus falava alguma coisa, o coração deles queimavam e queimavam, mas algo os impediam de não o reconhecer, né? Eu acho que os irmãos estão entendendo, né? Amém, glória a Deus. E aí no partir do pão, que eles reconhecem que era Jesus, que eles veem o tamanho da glória, rapidamente eles se alegram e voltam aí para os outros discípulos, ao encontro dos outros discípulos, para falar o que havia acontecido com eles. Então nesta noite, eu queria lembrar todos vocês que estão aqui, né, de não olhar para as circunstâncias. Se Ele falou que iria cumprir, se Ele falou que iria voltar, se Ele falou que vai fazer algo nas nossas vidas, pois Ele vai fazer. Ele vai fazer. Tá? Então que nós seguimos como exemplo aqui essa passagem desses 2 discípulos, né? E a gente não vem olhar para a circunstância não, que a gente venha pedir, Senhor, a gente quer ver a sua glória. É isso que a gente quer. Talvez Ele está do nosso ladinho e a gente nem imagina. Está do nosso lado e a gente nem imagina. Então que nós possamos pedir isso, Senhor, que a gente venha reconhecer, que a gente venha sentir, que a gente venha ouvir a Tua voz e que nós venhamos ver e olhar a Tua face e reconhecer a Tua face. Então, irmãos, gostaria que todos fechassem os olhos. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, aqui estamos. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por nunca desistir de nós, por nunca desistir das nossas vidas. Obrigado, Pai, por ser fiel e cumprir tudo aquilo que o Senhor disse que iria cumprir. Obrigado, Pai.
por ser perfeito. Obrigada, Senhor. Tira as escamas dos nossos olhos. Tira as escamas dos nossos olhos que impede de ver a Tua glória, que nos impede de ver a Tua face, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos sentir a Tua presença, Senhor. Nós clamamos por isso. Nós clamamos, Senhor, por Tua presença nas nossas vidas. Espírito Santo, jamais se retire de nós. Espírito Santo, nós pedimos, venha nos conduzir em tudo quanto nós formos fazer. Pai, tire as escamas dos nossos olhos. Nós queremos ver a Tua face, nós queremos ver a Tua glória. Nós queremos cada vez mais Te adorar e bendizer o Teu santo nome. Santo, santo, santo és Tu, Senhor. Obrigada, Paizinho. Pai, venha quebrantar o coração de todos nós que estamos aqui. Que todos nós venhamos reconhecer, Pai, que nós devemos olhar para Ti e não para os nossos problemas. O Senhor é maior que tudo. O Senhor é maior que tudo que está em nossa volta. Então, Pai, abre os nossos olhos espirituais para ver a Tua face, Senhor. Nós queremos ver quem é esse que os anjos clamam: Santo, 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 Santo. Aleluia, Senhor. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Jesus, em Tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Um véu que separava já não separa mais. A luz que outrora era apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra Te adorar, só pra Te adorar e Te dar. Estamos nós aqui. Jesus, em Tua presença. Jesus, em Tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Um véu que separava já não separa mais. A luz que outrora era apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome e Te dar. Estamos nós aqui só pra Te adorar, só pra Te adorar
aqui. Estamos aqui para lhe dar o louvor que é devido, Jesus. Nós te louvamos nessa noite, Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Só o Senhor é digno de ser adorado. Aleluia. misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom no tempo todo, e o tempo todo o Senhor é bom. Aleluia, Senhor, nós te louvamos, Senhor. Ainda que os meus olhos não possam ver, eu creio em tuas promessas. Se o meu coração ansioso está,
Eu espero em Ti, Senhor. Se o meu corpo está ferido, então eu sei, Tu me sararás. E se tudo está perdido, então eu sei, Tu restaurarás. Eu descanso em Ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu descanso em Ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ainda que os meus olhos não possam ver, eu creio em Tuas promessas. Se o meu coração ansioso está, eu espero em Ti, Senhor. Se o meu corpo está ferido, então eu sei, Tu me sararás. E se tudo está perdido, então eu sei, eu descanso em Ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. eu descanso em Ti, Rei dos reis. Senhor dos senhores. Vamos cantar isso junto. Eu descanso, eu descanso. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu descanso em Senhor dos senhores. Liga suas mãos bem alto, querido. O nosso descanso não é um dia, o nosso descanso é uma pessoa, a pessoa do Senhor Jesus, e nele nós descansaremos. Aleluia. Se você crê nisso, exalte e aplauda o Senhor, porque Ele é digno. Aleluia, aleluia. Agora é a hora da palavra, é a hora da gente aprender, né? Vamos chamar o pregador da noite. Vem para cá, meu marido, Carlos Vinícius, ele que vai estar trazendo a palavra hoje. Estenda as mãos para cá, irmãos. Senhor Deus, aqui apresentamos a vida do Teu filho. Pai, que o Senhor venha abençoá-lo nesta noite, que o Senhor venha conduzi-lo em tudo quanto ele for falar, que ele venha ministrar, que o Teu Espírito Santo venha usar a boca do Teu filho, que cada um de nós venhamos ouvir e aprender o que o Senhor quer falar com cada um de nós. Pai, venha tirar os tampões dos nossos ouvidos, para que nós venhamos ouvir e aprender e praticar. Abençoe o Teu filho, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graças e paz, irmãos. Gostaria que todos abrissem as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3. A partir do versículo 14. Nesse primeiro momento, vamos ler o versículo 14 e o versículo 15. Que diz assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tem a vida eterna. Só até aí, irmãos. Irmãos, nessa oportunidade, a gente vai procurar entender um pouco do que diz esse texto específico, mas também eu queria, nesse primeiro momento, antes da gente pegar esses 2 versículos que foram os versículos que foram lidos, eu gostaria que nós refletíssemos um pouco dentro desse capítulo todo, que é o capítulo 3 de João, que é um capítulo que eu acho muito interessante, desde o versículo 1 até o versículo que foi o que a gente leu. Porque esse capítulo 3, segundo escreveu João, ele fala de uma conversa de Jesus, uma conversa muito interessante que Jesus teve, porque essa conversa ela não era uma conversa normal, ela não foi uma conversa que Jesus frequentemente teve, que foi uma conversa que ele teve com um mestre de Israel, chamado Nicodemos, como diz no versículo 1, quando diz que Nicodemos ele procurou Jesus e foi conversar com ele foi de uma forma espontânea atrás de Jesus, querer conversar com Jesus. E como o próprio texto diz, Nicodemos ele era um mestre, ele era o maioral daquela época, ele era a pessoa responsável, ele era um dos responsáveis por ensinar sobre a lei, um dos responsáveis por doutrinar as pessoas daquela época. Então, não era comum esses tipos de pessoas eles irem atrás de Jesus com esse intuito de querer conversar. Tanto é que a Bíblia fala nesse capítulo que ele foi conversar com Jesus à noite, justamente num período que ele poderia ir de uma forma mais discreta, para não dar a perceber aos próprios mestres também que ele estava indo atrás de Jesus. E então, quando ele foi procurar Jesus, ele já chega de uma forma diferente, porque se ele chegasse de uma forma normal, Jesus já perceberia que ele estava querendo testar ele. Então, no versículo 2, quando ele já chega na primeira frase que ele fala para Jesus, ele já começa a confessar que ele cria nele. E no versículo 2 ele fala: sabemos que o Senhor veio de Deus, porque ninguém que não vem de Deus consegue fazer as coisas que o Senhor faz. E daí o diálogo já começa, Jesus já começa a perceber que ele foi buscar, ele foi conversar com Jesus não para testar, como todos aqueles que eram da mesma linhagem dele ia. E quando Jesus percebe que Nicodemos foi conversar com ele de uma forma diferente, ele já começa a não querer questionar, ele já começa a pregar sobre a vida de Nicodemos, ele já começa a falar do novo nascimento, do ser nova criatura. E então, quando ele lança essa palavra sobre Nicodemos, quando ele fala que ele precisaria ser uma nova criatura, Nicodemos ele não entende aquela doutrina que Jesus estava querendo dizer, ele não entende o que Jesus estava querendo dizer com aquilo que era ser uma nova criatura, nascer de novo. Para aquela época, o nascer de novo era anormal, não existia aquela doutrina. Então, quando Jesus fala para Nicodemos: você precisa nascer de novo para você entrar no meu reino, ele olha para Jesus e fala assim: como assim será se eu, já velho, consigo entrar de novo na barriga da minha mãe e nascer? Então era uma coisa que Jesus, é como se Jesus olhasse para ele e percebesse: você não entende nada do que eu vim fazer aqui, você é mestre, você é uma pessoa responsável por ensinar o povo do meu pai, você não entende aquilo que eu estou querendo dizer. Mas Jesus não olha para ele com esse olhar de julgamento. Jesus mesmo assim vai e continua conversando com ele, até que Jesus percebe que ele pregando dessa forma sobre o novo nascimento, Nicodemos ele não estava entendendo, mas Nicodemos a todo momento mostra, antes de chegar no versículo 14, que ele queria entender. Então Jesus, vendo isso, quando ele chega no versículo 14, ele vai e dá a Nicodemos aquilo que ele queria. Ele fala para Nicodemos de uma forma com que ele conseguiria entender, que é quando ele fala: assim como Moisés levantou uma serpente no deserto, assim também eu serei levantado, para que todo aquele que creia em mim tenha a vida eterna. Então, diante dessa afirmação de Jesus, automaticamente, na mente de Nicodemos, que como ele era um doutor da lei, uma pessoa que estudava, uma pessoa que lia e ministrava sobre o Antigo Testamento, ele entendeu. Na hora ele entendeu. Ele já saberia onde era que estava aquela passagem, ele saberia aquele acontecimento que aconteceu com Moisés. E para nós entrarmos aqui, de fato, no capítulo 14 e 15, a gente precisa entender que
Qual foi esse acontecimento que aconteceu com Moisés e essa serpente no deserto? E a gente vai encontrar, eu gostaria até que se os irmãos pudessem acompanhar comigo essa passagem que está lá no livro de Números. O livro de Números, que é o 4º livro da Bíblia, a partir do versículo 4. Números 21, a partir do versículo 4, que diz assim: Então os israelitas partiram do Monte Ó, pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito, para que morramos nesse deserto onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: Nós pecamos, porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor pedindo que Ele tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo, e o Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Só até aí, irmãos. Então esse é o texto que Jesus falou nesse capítulo de João 3, 14 e 15. Essa é a passagem que desse diálogo dele com Nicodemos. Irmãos, diante desse texto, diante disso que Jesus deu a entender, eu separei alguns pontos, algumas observações que quando eu fui ler esse texto de Números à luz do que Jesus falou para Nicodemos, de uma forma um pouco mais profunda, ou também posso se dizer menos superficial. Eu fui ler ali mesmo tentando imaginar o que Jesus poderia também estar querendo dizer de uma forma mais aprofundada, já que quando ele fala para Nicodemos, ele fala para uma pessoa que entenderia em todos os aspectos aquilo que ele estava querendo dizer. E então eu separei especificamente 3 pontos, que os 3 pontos que eu vou tentar aqui passar um pouco mais aprofundado daquilo que esse texto pode nos falar, daquilo que Jesus fez por nós na cruz. E no primeiro ponto que eu pude perceber aqui nesse episódio no deserto, é Deus que pune e também é Deus que salva. Se a gente perceber, quando o povo peca, Deus manda para o meio do povo como punição serpente para puni-los, para matá-los, porque eles pecaram contra Deus. Quando eles pecam, Deus olha para aquele povo rebelde, para aquele povo murmurador e manda para o meio deles víboras, serpentes venenosas para picares e para verdadeiramente matarem eles. Se a gente for pegar também um pouco mais aprofundado esse texto de Números e aquele povo, a gente percebe que esse povo, ele passou 400 anos aprisionado no Egito, 400 anos sendo escravo, mas esse povo que passou 400 anos já tinha saído de lá, já tinha ido em rumo à terra que Deus mesmo tinha prometido para eles. Eles não estavam de bobeira, eles estavam em meio a uma promessa, eles estavam andando em uma direção certa, mas mesmo assim, diante de uma dificuldade qualquer, eles começaram a murmurar, a questionar a Deus. Eles começaram a achar que o plano de Deus não era um plano que seria bom para eles. Então Deus, quando olha, eu imagino, irmão, que em 400 anos vive, eu creio que mais ou menos 5 gerações, né, pastor? Mais ou menos 5, às vezes até 6, né, dependendo. Se não tiver muita sorte, 6, né, que morre cedo. Mas vamos dizer 4, 5 gerações. Eu imagino que os pais, os avós desse povo que estava no Egito, imagino que sofreram e que oraram tanto a Deus para que esse dia chegasse, esse dia que eles seriam libertados, que é uma coisa que até o pastor fala que muitas vezes ele faz a oração e às vezes essa oração não vai ser respondida na geração dele, mas que na próxima será. Então,
pessoas como pastores, quantas pessoas do povo de Israel não fez oração, não clamou a Deus, e aquele povo foi o povo escolhido para ter resposta dessas orações, e aquele povo murmurava diante da promessa que estava se cumprindo. Ele murmurava, sendo que tinha comida lá, sendo que tinha bebida lá, mas eles estavam abusados de comer a mesma coisa, eles estavam abusados, eles queriam outra coisa. Apesar de Deus estar abençoando eles com comida, eles queriam voltar para a escravidão, da onde os pais deles oraram a Deus para que eles pudessem sair de lá. Mas aí então, quando esse povo, diante da matança, diante das serpentes que estavam picando eles percebem que eles fizeram besteira, que eles pecaram contra Deus, eles vão até Moisés e falam a Moisés: nós pecamos, nós reconhecemos que nós pecamos, tenha misericórdia de nós e ore a Deus para que Ele tire de nós essas matanças, para que Ele tire de nós essas serpentes que estão nos matando. Então a gente percebe que quando o povo peca, Deus vai e pune, mas quando o povo se arrepende, da mesma forma que Deus puniu através do arrependimento, Ele vai lá e salva aquele povo, quando ele manda Moisés colocar uma serpente pendurada, e todo aquele que olhar para ela automaticamente era salvo através do arrependimento, e trazendo para a crucificação, trazendo para o que Jesus fez por nós naquela cruz. A gente percebe também que a cruz foi uma punição para Jesus. Jesus, ele foi verdadeiramente punido naquela cruz. A cruz de Jesus, ela foi um preço também pago pelo pecado. Jesus na cruz ele veio pagar pelo pecado, mas dessa vez o pecado era nosso. Dessa vez o pecado era nós, que Jesus estava sendo punido por Deus através de um pecado que não era dele, era um pecado nosso. Então Deus, para a gente ver como Deus é amoroso, Ele decidiu punir o seu próprio Filho para que nós fôssemos libertados do nosso pecado, para que nós pudéssemos olhar para aquela cruz e para que a salvação viesse para nós. A gente percebe o tamanho do amor que tem Deus por nós, quando a gente vê que Ele decide colocar o seu próprio Filho, Ele decide dar o seu próprio Filho por amor de nós, pela nossa salvação. Quando a gente lê Isaías capítulo 53, versículo 5, a gente vê que esse capítulo diz assim: que Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa das nossas iniquidades, que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Então, quando Jesus ele é morto, quando Ele é crucificado, através de tudo aquilo que Ele sofreu, Ele estava olhando para nós, Ele estava pensando em nós e sabendo que aquilo valeria a pena, porque nós seríamos salvos, porque nós, através daquela crucificação, quando Deus decide dar o seu próprio Filho naquela cruz, Ele olha para nós e Ele sabe que mesmo Ele punindo o seu Filho, Ele estaria nos salvando, que mesmo Ele dando o seu Filho, que mesmo o seu Filho sendo crucificado, nós seríamos salvos. Então também a gente percebe que na crucificação, Jesus, na crucificação, Deus, Ele tanto pune, dessa vez Ele pune seu Filho, mas Ele também salva através dessa punição. Então não foi uma coisa em vão, Ele pune, mas Ele também salva. E, irmãos, uma coisa interessante de nós vermos também trazendo nesse sentido, é que Jesus, quando Ele morre, Ele não tem pecado nenhum, diferentemente do que aconteceu no deserto, quando o povo tinha pecado. Dessa vez, aquele que foi punido, ele não tinha pecado nenhum. Por que ele não tinha pecado? Porque, como aconteceu no deserto, o pecado era do povo, e na cruz o pecado era nosso, também somos o povo. Só que dessa vez Deus não pune o povo, dessa vez Ele pune seu Filho para que o seu povo não fosse punido. Ele decide dar o seu próprio Filho para que o seu povo fosse libertado ou tivesse o escape dessa punição. E quando a gente começa a perceber que a gente foi libertado, que aquela cruz, que tudo aquilo que Jesus sofreu era para nós, a gente não tem como a gente não olhar para Deus e saber que Ele nos ama de uma forma que às vezes até o mais longe que a nossa mente possa ir, não consegue entender que tipo de amor é esse, irmãos. Eu ainda não tenho filho, mas eu imagino que todos aqueles que têm filho, quando pensam, digamos, em alguma situação que teriam que dar ao seu filho
para que outra pessoa fosse salva, eu imagino que passa ali tanta coisa na sua cabeça, né? Porque eu imagino que um filho a pessoa deposita todo o seu amor, a pessoa passa desde criança, vai ver crescendo, para ter que entregar para que outra pessoa fosse salva. Às vezes a gente vê, tanto às vezes na vida real, como em filme, como em novelas, quando acontece de ter algum tipo de acidente, quando uma pessoa, seja ela bêbada ou de qualquer outra situação, ela vai e mata o filho. A pessoa pergunta: por que meu filho morreu e aquela pessoa está viva? Então, quando a gente vai e começa a pegar de uma forma mais profunda, a gente vê que o amor de Deus, ele é muito mais além do que a gente possa entender, é muito mais além da dimensão de onde a nossa mente pode chegar. Amém? Então no primeiro ponto a gente percebe nitidamente que Deus pune, mas Ele também salva, tanto com Moisés como com Jesus. Só que a gente também tem que entender que é uma comparação que não vale em todos os aspectos, é só uma comparação, mas a gente não pode comparar a serpente no deserto com a crucificação de Jesus. Não tem comparação em todos os sentidos. É só uma prefiguração ali, só como se fosse uma figura que Jesus estava querendo dizer daquilo que iria acontecer com ele, para que Nicodemos pudesse entender. Então a gente vê também no segundo ponto que nesse episódio no deserto, só é curado aquele que já foi picado. Se a gente for pegar mesmo, a gente vê que a serpente, quando ela foi levantada para curar aquele que já tinha sido atingido. Ela foi levantada porque o povo já tinha pecado, porque o povo já tinha murmurado, porque o povo já tinha questionado os planos de Deus, já tinha questionado aqueles desígnios de Deus para eles. Então, depois que o povo pecou, como um escape, depois que o povo se arrependeu, Deus decide, através da oração de Moisés, quando o povo vai até Moisés e pede para ele orar, então Deus decide que Moisés deveria levantar uma serpente, pendurar uma serpente bem alta, para que todo aquele povo, de onde quer que ele estivesse, se tivesse sido picado, olhasse para aquela serpente e automaticamente, pelo olhar para aquela serpente, seria curado. Então a gente vê, né, que para ser curada, a pessoa precisaria ter sido atingida, ela precisaria ter sido picado. E quando a gente vai trazer para o que aconteceu com Jesus também na cruz, a gente percebe diante dessa situação que Jesus, ele morreu por todos nós. Por que ele morreu por todos nós? O que nós fizemos para que ele tivesse que morrer por nós? Por que Jesus teve que ser crucificado? Por que ele teve que pagar esse alto preço de ser morto, crucificado e humilhado? E a gente vai entender quando a gente percebe que lá no começo da Bíblia, antes de nós nem pensássemos em nascer, Adão pecou lá no Éden, lá no jardim do Éden, que foi uma criação de Deus. E o pecado de Adão, o pecado que ele juntamente com sua esposa Eva cometeram, atingiu a todos nós, tantos os que já se foram, como nós e como os nossos filhos e filhos e filhos que virão a nascer, se assim Jesus não voltar antes, né? Porque quando a gente lê Romanos 5:12, diz uma coisa muito interessante. Romanos 5:12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Esse versículo ele é muito esclarecido, porque diante desse pequeno texto, em poucas palavras, Paulo, que é o escritor de Romanos, ele consegue transmitir que por um só homem, que esse homem que ele está querendo dizer, Adão, entrou o pecado no mundo. E pelo pecado entrou também a morte, juntamente com o pecado.
como consequência do pecado, a morte veio junto. E assim a morte, junto com o pecado, passou a toda a humanidade, que quer dizer todos nós, porque todos pecamos. Juntamente com Adão, juntamente com o pecado de Adão, ele sendo o primeiro homem, ele sendo o nosso antepassado, o seu pecado juntamente com Eva, ele como sendo o primeiro casal, todos nós viemos dele, todos nós temos a herança de Adão, então todos pecamos junto com ele. O sacrifício de Jesus naquela cruz foi por todos nós, porque Adão como o primeiro homem pecou, e nós como descendentes de Adão fomos atingidos por esse pecado. Então a gente percebe também que assim como aconteceu no deserto, todos aqueles que eram picados, eles teriam que ser curados, mas só era curado aquele que já tinha sido picado. A serpente foi levantada para todo aquele que tivesse sido picado. E como o pecado de Adão atingiu a todos nós, então todos nós, a semelhança do que aconteceu no deserto, todos nós fomos atingidos. Então quando Jesus é levantado, ele está sendo levantado para que todos nós que somos pecadores tivéssemos a oportunidade de olhar para ele, de olhar para aquela cruz, de olhar para Cristo crucificado naquela cruz, e nossos pecados fossem lavados pelo seu sangue, que foi derramado na cruz por nós. A gente vê, irmãos, que nós todos, quando a gente pega com essa perspectiva do que aconteceu com Adão, todos nós fomos separados de Deus ainda lá no Éden, ainda quando na criação. Se a gente for ler o livro de Gênesis, ali os primeiros capítulos, onde fala da criação, a gente percebe que a criação de Deus ela foi perfeita. Quando Deus faz e coloca Adão no paraíso, onde ele poderia fazer de tudo, onde ele teria tudo do bem e do melhor, onde ele se dava bem com os animais. Irmãos, uma coisa interessante quando a gente lê a criação é que a Bíblia diz que Deus, toda tardezinha, ele descia para conversar com Adão. Toda tardezinha a Bíblia diz que ele descia para conversar com ele. Irmãos, a gente percebe diante disso que o que Deus, desde o começo, desde a criação, que ele queria sempre foi relacionamento com nós. O que Deus queria foi sempre intimidade com nós. O que ele nos fez, ele criou Adão, ele nos fez para que ele tivesse intimidade com nós. É isso que ele quer. Ele quer relacionamento. Ele quer que nós, quando ele vem até nós, quando ele desce sobre nós, que nós o recebamos. E não que nós venhamos a fazer como Adão, que depois que peca se esconde dele. Depois que peca ele sabe que pecou e ele vai se esconder. Então Deus, ele nos fez para que ele tivesse relacionamento, para que ele se relacionasse com nós. É o que ele quer, tanto para mim como para você. Ele quer se relacionar, ele quer conversar com você e ele quer que você converse com ele. Todas as vezes que você ora, fala com Deus, ele está querendo que você converse mais. Se você está orando hoje, amanhã ele está querendo que você continue, que todos os dias que você tenha certeza disso, que todas as orações que você fizer, ele vai estar te ouvindo. Ainda que você esteja orando de uma forma errada, mas ele ainda assim estará te ouvindo, porque o que ele sempre quis foi relacionamento, o que ele sempre quis foi conversar com cada um de nós. E isso ninguém pode tirar de Deus, porque ele prova que ainda na criação ele descia todas as tardes, todos os fins de tarde, para conversar com Adão, até o dia em que ele desceu para conversar com Adão e Adão não estava mais lá. Ele desceu para conversar com Adão e Eva e eles não estavam mais lá. E a partir desse dia, todos nós fomos separados de Deus. Todos nós fomos tirados do paraíso que era para ser nosso. Todos nós fomos literalmente separados de podermos conversar com Deus. E o resultado disso, o resultado do que Adão fez, o resultado do pecado, da tentação que ele não conseguiu juntamente com Eva no deserto, foi a nossa morte espiritual. Irmãos, porque Adão e Eva, eles tinham de tudo, mas eles só não poderiam fazer uma coisa. Deus deixou uma única tentação para eles. Diante
de milhares de coisas que eles poderiam fazer. Eles só não poderiam comer de uma árvore, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E então eles, induzidos pela serpente, que era Satanás, prefigurado como serpente, eles foram induzidos a comer dessa árvore. Mas a gente também percebe, lendo também o período da criação, que é muito importante para que nós entendamos que todos nós fomos atingidos por esse pecado, nós percebemos que no Éden, no jardim do Éden, existia duas árvores. A Bíblia fala de duas árvores, não só dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, mas a Bíblia também fala de uma árvore da vida. Então, essa árvore da vida, que também existia no Éden, Adão e Eva, eles podiam comer dela. Eles comiam dela. Então, antes deles comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, eles tinham total acesso a essa árvore da vida. Então, toda vez que eles comiam dessa árvore da vida, então, como o próprio nome da árvore diz, eles tinham vida. Eles tinham direito à vida. Todas as vezes que eles iam até aquela árvore e comiam dela, eles tinham direito à vida. Mas a gente percebe que após eles comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, após eles terem comido dessa árvore e terem o conhecimento, porque a Bíblia diz que automaticamente, após eles comerem dessa árvore, após eles comerem desse fruto, eles tiveram o entendimento que eles estavam nus. Eles tiveram o entendimento que eles estavam nus. E eles foram procurar coisas para se cobrir. Eles perceberam, eles já tiveram de imediato o conhecimento do bem e do mal. E diante disso, quando Deus desce e vê que eles estavam escondidos, ele percebe que, como o homem agora conhece o que é certo e o que é errado, ele não pode mais ter acesso à árvore que dá vida para eles, porque essa árvore, no livro de Gênesis, diz que essa árvore dava vida eterna. Enquanto eles não comiam dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, eles tinham vida eterna. Mas a partir do momento que eles comeram dessa árvore, Deus tem que expulsar eles do paraíso, porque eles não podem mais comer da árvore que dá vida, para que eles vivam eternamente sendo pecadores, conhecendo o que é certo e o que é errado. Então a gente tem que entender também que no Éden nós fomos impedidos de ter acesso à árvore que dá vida. No Éden a gente foi impedido de ter o que era nosso por direito, como descendentes de Adão, que era o direito de ter uma eternidade com Deus. Isso é muito importante. No Éden, logo lá no Éden, Deus, o que Ele queria para nós era uma eternidade de comunhão com nós. O que Ele queria para nós era todos os dias estar em comunhão com nós, todos os dias descer e conversar conosco. Então, pelo pecado de Adão, a gente foi impedido de ter essa comunhão, a gente foi impedido, Adão trouxe a morte para nós. Então, todos nós fomos atingidos por esse pecado. Mas Tito 2:1 diz uma coisa muito interessante, no livro de Tito, capítulo 2, versículo 11, que diz assim: porque a graça de Deus se tem manifestado a todos os homens, trazendo salvação. Que é o que quando Paulo escreve a Tito falando isso, ele está querendo falar que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos nós. Ele está falando da cruz, ele está falando de Jesus crucificado. Quando ele fala que a graça de Deus se manifestou a todos nós, ele está falando que da mesma forma que o pecado atingiu a todos nós, a graça veio sobre todos nós, dando direito a todos nós de salvação, dando direito a todos nós de uma reconciliação, de um juntamento de nós que fomos distanciados e separados de Deus. Ela vai dar uma justificação através da graça, através da cruz de Jesus. Então a cruz, ela é muito mais poderosa do que nós podemos imaginar. Às vezes a gente pega e vive de uma forma tão superficial, a gente às vezes vive de uma forma tão... Às vezes a gente vem para a igreja, às vezes a gente vem todos os domingos, todas as quartas e sextas, mas às vezes a gente não percebe o
poder que aquela cruz tem sobre nossas vidas. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês, que é uma coisa que fala muito comigo em todas as minhas orações, ainda que seja uma oração pequena, eu sempre falo a Deus, eu peço a Ele misericórdia, eu peço a Ele perdão pelo meu pecado, porque tenho certeza, irmão, nós ainda assim não conseguiríamos o resgate que foi o que Jesus veio fazer por nós, porque aquela cruz, da mesma forma que aconteceu no deserto, aquela cruz veio para nos dar a oportunidade, através da confissão do nosso pecado, através do reconhecimento diante de Cristo, que nós somos pecadores. Se nós não confessarmos os nossos pecados, se nós não confessarmos, se nós não falarmos diante de Deus que nós somos pecadores, que nós merecíamos aquela cruz, ainda assim, nós ainda ficaremos, nós ainda não vamos ser resgatados por Deus, porque a cruz, ela nos dá a oportunidade, ela nos dá uma oportunidade que nós nunca íamos ter, de ter uma reconciliação com Deus. Então eu peço a vocês essa noite, irmãos, que a gente possa olhar para essa cruz de uma forma diferente, que a gente possa imaginar Cristo crucificado de uma forma assim, de amor, de uma forma assim, de compaixão para conosco, mas nós venhamos a reconhecer que aquela cruz, que Jesus morreu naquela cruz, porque nós somos pecadores, porque nós somos indignos de estar diante de Deus, mas através da cruz, através da crucificação de Jesus, através de Deus, que deu seu Filho crucificado naquela cruz, nós nos tornamos justos quando nós confessamos os nossos pecados. Então a cruz, ela é um sinal de amor de Deus, mas ela é um sinal de misericórdia de Deus também, porque aquela cruz é para nós, e misericórdia quer dizer uma coisa que nós merecíamos, mas Deus não nos dá. Essa é a misericórdia de Deus, quando Ele decide mandar o seu próprio Filho naquela cruz. E para concluir, irmãos, eu deixo aqui o terceiro e último ponto, que a gente vê que a serpente levantada, ela só salvou porque houve arrependimento. Se a gente vai perceber no versículo 7 desse capítulo de Número, o povo vai até Moisés e fala: nós pecamos porque falamos contra Deus. Então a serpente foi levantada também porque o povo confessou o seu pecado, porque o povo reconheceu, depois que pecou, o povo foi até Moisés e reconheceu: nós pecamos, nós falamos contra Deus, nós fomos contra Deus. E eu imagino, irmãos, o que passava na cabeça daquele povo. Eu imagino o que passava na mente de toda aquela gente, quando ela vai até Moisés, talvez sem a noção do que poderia acontecer, porque eu imagino também, o que é viver muito tempo no deserto, de uma forma totalmente contrária do que eles viviam. Talvez pessoas que já estariam acostumadas, mesmo sofrendo, mesmo sendo escravo, mas tem pessoas que se acomodam, mesmo em situações tão difíceis, tem pessoas que conseguem se acomodar, mesmo diante de uma promessa, de uma vida melhor, tem pessoas que preferem ficar deitado naquele mesmo lugar, porque não querem levantar, porque sabem que vai ter adversidades. Então eu imagino que quando aquele povo peca, que quando aquelas serpentes estavam atingindo aquele povo, trazendo para uma vida, vamos dizer, de uma pessoa. Imagine, gente, uma pessoa picada por uma cobra, tendo a certeza que ela vai morrer, que não tem como ela se salvar, porque quando Deus manda aquela cobra, aquele veneno ele matava muito rápido, porque essa passagem diz que morreu muita gente não teve nem a oportunidade de salvação. Então o povo, ele estava desesperado. Eu imagino que quando o povo foi até Moisés, eu imagino que quando o povo procurou Moisés arrependido, eles estavam realmente desesperados. Eles estavam realmente sem nenhuma saída. Eles não tinham a quem recorrer. Eles poderiam procurar em qualquer lugar naquele deserto. Ninguém conseguiria salvar eles, porque uma punição de Deus ninguém consegue tirar. Quando Deus decide punir uma pessoa, ninguém consegue tirar essa punição. Então o povo, ele reconheceu que só confessando, só pedindo para o próprio Deus tirar aquela serpente deles, só assim eles conseguiriam ser salvos. Irmão, agora eu imagino que o povo, ele viu toda a sua esperança de vida, ele viu ali que a única oportunidade
de vida estava ainda em Deus. O povo que murmurou, o povo que questionou, o Deus que estava levando eles para um caminho melhor, viu que só Ele conseguiria salvá-lo. Irmãos, vamos perceber o seguinte, que às vezes isso acontece muito com nós. Às vezes acontece alguma coisa com nós e a gente começa a questionar por que isso está acontecendo com nós. Mas a gente também percebe que só Deus pode nos tirar daquilo que está acontecendo, que só Deus pode confortar, que só Deus pode nos livrar. Então aquele povo, ele também sabia que só Deus poderia salvá-los, que só Deus poderia tirar ele daquilo que estava afligindo tanto eles. Então, irmãos, a gente percebe que na cruz, quando Jesus morreu, Ele nos deu uma oportunidade que ninguém consegue nos dar. Ninguém vai conseguir, ainda que a gente possa viver feliz, ainda que a gente possa achar que a gente é feliz nessa terra, ainda que a gente possa sorrir, ainda que a gente possa ser bem-sucedido, ter uma casa boa, ter carro próprio, ter tudo aquilo que a gente batalha, que a gente luta para conseguir, ainda assim nada daquilo é suficiente para nos dar a salvação. Ainda que Deus venha nos abençoar, ainda que Deus venha dar tudo aquilo que nós queremos, porque Deus dá. A gente tem que entender uma coisa, ainda que nós não mereçamos, Deus nos dá tudo aquilo que a gente ora. Se Ele olhar para nós com misericórdia, Ele nos dá. Mas a cruz, o que Jesus fez por nós naquela cruz, só Ele poderia nos dar. A gente vê, irmãos, que na cruz Jesus ele foi pisoteado, ele foi chicoteado, ele foi cuspido, ele foi zombado, ele foi humilhado. Tudo isso sem ter cometido um pecado, tudo isso sem ter feito nada de errado. Tudo isso sem verdadeiramente não ter cometido um único pecado enquanto Ele esteve na terra. E isso foi com um propósito. Jesus ele veio para que não cometesse pecado. Ele veio para cumprir aquilo que nós deveríamos cumprir, que era a obediência a Deus. Quando Deus falou, não faça Adão, Adão não deveria fazer, mas Adão veio e fez. Então existia uma lei no tempo de Jesus, existiam os mandamentos, e todos os mandamentos que eram ordenança de Deus, aquele que veio para nos salvar, ele deveria cumprir, para mostrar para Deus que assim o que Adão não fez, como ele veio em semelhança de Adão, como homem, porque Jesus foi crucificado não como Deus, ele foi crucificado como homem, para mostrar que o que Adão não conseguiu fazer, ele veio fazer para que nós tivéssemos a oportunidade de ter vida. Quando a gente vê Isaías 53, capítulo 7, a gente vê que Jesus ele foi oprimido e humilhado, mas ele não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro e como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então ele sabia por que ele estava morrendo. Jesus sabia por quem ele estava morrendo. Foi por você, foi por mim, foi por todos nós. Aquele sacrifício não foi em vão. Ainda que muitas pessoas, a gente sabe que muitas pessoas estão aí no mundo, a gente sabe que muitas pessoas negam aquela cruz, muitas pessoas nem sequer acreditam em Deus, mas Deus, Ele não olha para essas pessoas da mesma forma que nós olhamos. Ele morreu por todos nós, independente daqueles que creem ou não. A oportunidade de salvação, Ele foi pendurado naquela cruz, Ele foi crucificado, calado, sem falar nada, para dar oportunidade a todos os que quiserem salvação. Ele morreu por todos nós. Agora nós só precisamos olhar para aquela cruz como o povo olhou para aquela serpente. A gente só precisa olhar para aquela cruz como se aquela cruz fosse o único caminho, fosse a única coisa que interessasse na nossa vida. A gente precisa olhar para aquela cruz como se nós estivéssemos morrendo, como se hoje fosse o nosso último dia de vida, como se o nosso coração já estivesse parando e só aquela cruz fosse o lugar onde nosso coração conseguia continuar batendo, porque é isso que verdadeiramente é, irmãos. Todos nós sabemos que como aconteceu com Adão e como Deus falou para Adão, vai acontecer com nós, porque do pó nós vimos e para o pó nós voltaremos. Então só aquela cruz, após a gente voltar para o pó, vai nos dar um direito de uma vida eterna, vai nos dar o direito de comer aquela árvore
que Adão foi proibido de comer, que é a árvore da vida. Então, através da cruz, a gente percebe que está toda a nossa vida. Através da cruz de Cristo está toda a nossa existência. Nós podemos fazer tudo nessa terra. Nós podemos ganhar pessoas para Cristo. Nós podemos pregar, convencer pessoas que Cristo é o Senhor e Salvador. Mas se nós não olharmos de uma forma correta para aquela cruz, ainda assim, nós não iremos estar com o direito de... Nós não iremos ter o direito de comer da árvore da vida que Adão foi proibido de comer, porque comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus, Ele deu seu único Filho para que todos nós que crêssemos nele tivéssemos direito à vida eterna. Mas Mateus 7,21 diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, irmãos, muitas vezes eu tiro por mim mesmo, eu não sei, mas eu creio que todos somos assim. Muitas vezes quando a gente vai orar, a gente pede tanta coisa para nós. Quando a gente vai orar, a gente pede, Senhor, eu quero uma casa, Senhor, eu quero um carro, Pai, me abençoa no meu serviço, Pai, me dê saúde, me proteja do coronavírus, Senhor, não deixe que esse vírus me atinja, Senhor, não deixe que esse vírus me mate, Pai, proteja os meus filhos, proteja a minha mãe. A gente pede muita coisa para nós, mas quase nunca, irmãos, os nossos pedidos para nós mesmos são aqueles pedidos que Deus quer que a gente faça, que é o que diz aqui, nesse versículo 21 do capítulo 7 de Mateus, que aquele que faz a vontade de Deus é que entrará no reino dos céus. O que é fazer a vontade de Deus? Muitas vezes a gente esquece de fazer as nossas orações pedindo para que Deus nos capacite, para que Ele nos envie o Seu Espírito Santo, nos capacitando para que nós possamos cumprir os Seus mandamentos, para que nós possamos buscar mais santidade, para que nós possamos buscar mais uma vida de comunhão com Ele, buscar cumprir os Seus mandamentos, buscar fazer a vontade dEle. A vontade de Deus, quando Jesus, ele, em uma oportunidade, ele falou qual é a vontade de Deus, a vontade dele é que nós amemos uns aos outros, é que nós possamos olhar para o irmão da mesma forma que nós olhamos para nós mesmos, que nós possamos ter compaixão daquela pessoa, nós possamos ter realmente misericórdia, assim como Ele teve de nós, que nós possamos seguir o exemplo que Jesus fez por nós naquela cruz, que nós possamos olhar para as pessoas com olhar de misericórdia, porque fazer a vontade do Pai não é difícil, mas às vezes a gente prefere querer fazer ou pedir para fazer a nossa própria vontade, irmãos. Então, para concluir, eu quero dizer a todos vocês nessa noite, que Deus, Ele ama todos nós. Ele quer que todos nós venhamos a ter comunhão com Ele. Ele quer que todos nós venhamos a olhar para aquela cruz da mesma forma que aquele povo olhou no deserto, com o olhar de que aquela cruz é o único lugar onde nós vamos ter a nossa salvação, a nossa única esperança de vida, a nossa única esperança de reconciliação, de perdão dos nossos pecados, está em Cristo crucificado, está em Cristo que derramou o seu sangue para que através do seu sangue os nossos pecados venham ser curados. Então, irmãos, que nessa noite que Deus possa abençoar a todos vocês, que todos vocês possam ter uma noite maravilhosa em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, guarda o teu povo, guarda esta nação, acampa os teus anjos ao nosso redor, nos livre de todo mal. Deus, que seja um período de graça, do teu amor, da tua bondade e santidade, que a provisão do Senhor esteja sobre o teu povo e as ricas bênçãos do grande eu sou desçam sobre os teus filhos e filhas, possa alcançar a minha casa, as nossas casas, de maneira que a tua graça, o teu amor e a tua bondade repousem em nossas vidas todo dia, hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Quem crê, diga amém. Glória a Deus.